Começando as informações para você nesta manhã de quarta-feira, agradecendo a você pela enorme audiência e preferência aqui com o Cidade 360 para falar do ministro do STF, o Edson Fachin, que tomou posse nesta terça-feira em Café como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No seu discurso, o ministro disse que, abre aspas, a democracia é inegociável. Só faltava o ministro da Suprema Corte, que preza pela Constituição, não falar isso, né? Bom, o Fachin integra o Supremo Tribunal Federal desde 2015 e vai comandar o TSE até agosto, quando termina o prazo de 4 anos como integrante da Corte Eleitoral. O ministro vai passar a presidência para o ministro Alexandre de Moraes, que assumiu nesta terça-feira o posto de vice-presidente do tribunal. Olha, em seu discurso, Fachin defendeu o diálogo institucional e ressaltou que entre os desafios da gestão está a proteção da verdade sobre a integridade das eleições brasileiras e a garantia do respeito ao resultado das urnas. O Fachin vem se manifestando indiretamente em relação ao posicionamento do presidente Bolsonaro, que critica, né, a questão envolvendo a segurança em torno das urnas eletrônicas, né? Todo mundo sabe que o Bolsonaro e os bolsonaristas desejavam que, além de você votar eletronicamente, houvesse naquele momento a impressão do voto, né, que cairia numa urna, e caso houvesse alguma dúvida sobre os resultados, aquele boletim, aquele canhotinho, né, aquele cupom, seria a maneira de você auditar fisicamente. Isso não passou no Congresso e o Fachin volta e meia vem colocando isso. Recentemente ele disse que já está sob ameaças de hackers russos, né, quando na verdade ele não tem nada que comprove isso. De qualquer maneira, o Fachin, que foi indicado pelo PT, que teria que ser menos militante, começa a mostrar a sua real face. Ele fica por um período porque ele entrou no tribunal e vai completar 4 anos, ele não pode continuar. E o Alexandre de Moraes é que vai comandar as eleições aqui no Brasil. Por sinal, Tribunal Superior Eleitoral, uma jabuticaba brasileira. Em qualquer país do mundo, a própria estrutura já organizada de tribunais cuida das eleições. Mas aqui nós adoramos desperdiçar dinheiro. O Bolsonaro não vai ter vida fácil. Tampouco com o Fachin, muito menos com o Alexandre de Moraes. 6 horas mais 14 minutos, 6h14. Ainda com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral renovou nesta terça-feira parceria com 9 agências de checagem para combater então a propagação de informações falsas nas eleições de outubro. O acordo com o TSE prevê que as agências de checagem vão conferir a veracidade de publicações envolvendo o processo eleitoral na internet, especialmente nas redes sociais. Olha, o objetivo é combater, tudo esse projeto, né, combater as fake news com o auxílio da imprensa profissional, disseminando então dados de qualidade e assegurando a livre circulação e expressão de ideias. Essa parceria, viu, Café, faz parte de um programa de enfrentamento à desinformação, instituído pela Justiça Eleitoral em 2020. O material dessas checagens devem ficar disponível no site das agências e também do próprio tribunal. Isso aqui está no mesmo enredo do que eu coloquei, né? É o tribunal tentando mostrar que existe mais gente plantando notícias falsas do que vulnerabilidade. Eu queria saber, Bizarra, como o Fachin disse que tem os hackers já trabalhando para invadir, né, os sites e todo o processo, será que essa agência de checagem vai checar a informação do Fachin? Por quê? Se ele não tem como provar isso, é uma fake news. Se é uma fake news, essas agências deveriam fazer a checagem. Fica aí a dúvida, ou só vale para quem está do lado de fora? Muito bem, 6 horas mais 16 minutos. O Ministério Público Federal de São Paulo pediu mais uma vez a condenação do deputado federal, o Aécio Neves, isso mesmo, pelo crime de corrupção passiva em suas alegações finais. Última etapa da ação em que ele é acusado de receber R$2 milhões em propina. Na denúncia, Aécio teria recebido o dinheiro do empresário Joesley Batista em 2017. Em troca, o então senador atuaria em favor da JBS, empresa do Joesley Batista, no Congresso Nacional. A irmã de Aécio, a Andréa Neves, o primo dele, o Frederico Pacheco de Medeiros, e Menderson Souza Lima, ex-assessor do então senador
Zezé Perrella, também são réus nesta ação. Olha, além da condenação de todos os suspeitos de envolvimento, o Ministério Público Federal também pediu nas alegações finais a perda de mandato do deputado Aécio Neves. Segundo o Ministério Público Federal, a maior parte dos pagamentos foi flagrada e filmada pela Polícia Federal durante as investigações. Já sobre a acusação de obstrução de justiça, o órgão pede a absolvição de Aécio Neves. O que se lamenta nisso tudo é o tempo, né? Muito moroso, né? Uma coisa que estava até já lá atrás. É 2017, nós estamos em 2022, 5 anos. Então daqui a pouco tem aquela história da prescrição e ninguém vai ser preso. Tem evidências, foi identificado o crime, pena rápida. Não, vai empurrando. Claro que tem o tal do foro privilegiado e o Aécio Neves se vale disso, tanto que veja como é que é a decadência do Aécio. Quase eleito presidente da República, faltou um pouquinho para ganhar da Dilma, era sempre alguém do Senado eleito, teve que se contentar, candidatar como deputado com medo de perder o foro privilegiado. Agora, os demais membros da família, os assessores, não têm esse foro privilegiado. Vamos ver como é que o Ministério Público vai agir daqui para frente, porque se tem indícios de que houve o crime, uma pena tem que ser proferida. E a gente sempre vê essa história, né? Como exemplo, Paulo Maluf. Sim, viveu a vida toda, só lá na reta final, quando não tinha mais jeito, que acabou sendo penalizado. O caso do Lula, o Lula não foi inocentado em nenhum processo, ele está tendo prescrição. Então, e as pessoas estão confundindo, né? Que é inocente com prescrição. Então, em função da idade, em função dos processos não andarem, os crimes deles estão sendo prescritos. Mas os crimes aconteceram, tanto que foi julgado por 9 juízes ao longo de todo o processo. Mas isso ninguém considera nesse momento, por isso que a gente fala que, infelizmente, no Brasil, parte do judiciário, digo só parte, tem uma militância política ativa. 6 horas mais 18 minutos, 6h18. Ainda no cenário político, a 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região concedeu por unanimidade habeas corpus ao ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. A decisão, então, anula, Cafeu, o mandado de busca e apreensão expedido contra Ciro em uma operação deflagrada lá em dezembro de 2021 sobre possíveis desvios de verba durante a reforma da Arena Castelão, que é o principal estádio do estado, e um dos principais palcos da Copa do Mundo de 2014. Olha, bizarra, a decisão do tribunal considera que não houve requisitos que dessem embasamento à decisão do juiz federal em autorizar as investigações na casa de Ciro. Foi levado em consideração, inclusive, a ausência de contemporaneidade, ou seja, o período que se passou entre os supostos fatos que motivam a acusação e os dias atuais. As obras na Arena Castelão aconteceram entre 2010 e 2013, quando o Cid Gomes, do PDT, era governador do Ceará, lembrando que o Cid é irmão do Ciro. À época da deflagração, Ciro havia classificado a ordem de busca e apreensão como abusiva e alegou não ter relação com o caso. Ele disse ainda que o presidente Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial que se oculta sobre uma falsa capa de legalidade, Café. Aqui o Ciro Gomes se valeu também do tempo. Está na cara que se isso tivesse sido colocado há 4, 5 anos, o desfecho seria outro. É sempre a morosidade da justiça jogando em favor daqueles que são suspeitos. Mas isso só vale para os poderosos, viu? Pois é. 6h20, vamos falar então aqui, olha, do senador Flávio Bolsonaro, que mobilizou a Receita Federal na tentativa de encontrar provas contra a investigação das rachadinhas. Essa informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e obtida por meio da Lei de Acesso à Informação. Os documentos mostram que o senador Flávio Bolsonaro e seus advogados buscaram a ajuda de órgãos do governo federal para tentar reunir provas com o intuito de anular as investigações de suspeita de que ele comandou um esquema de desvio de parte de salário de assessores quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, o esquema famoso, conhecido como rachadinha. Bom, Bizarra, de acordo com o jornal, o pedido de Flávio Bolsonaro à Receita Federal mobilizou por 4 meses uma equipe de 5 servidores para apurar uma acusação feita pelo senador de que teria seus dados fiscais acessados e repassados de forma ilegal ao COAF, órgão federal de inteligência financeira.
O pedido de investigação foi enviado então à Receita no dia 25 de agosto, com solicitação de máxima urgência. A apuração interna começou no dia 23 de outubro de 2020, mesmo dia em que a revista Época divulgou reportagem relatando que a defesa de Flávio havia se reunido com o presidente Jair Bolsonaro, pai do senador, e o diretor, também o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, para tratar então deste assunto. 4 meses depois, a Receita Federal concluiu que nenhuma das suspeitas levantadas pelo senador tinha fundamento. Em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que não há nada de ilegal e imoral na solicitação que fez a Receita. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça derrubaram quebras de sigilos e anularam relatórios que embasaram as acusações do Ministério Público contra Flávio Bolsonaro. Com isso, a investigação tem que recomeçar praticamente do zero e só pode ser retomada com novas provas. O Ministério Público do Rio informou que um procedimento sobre o senador tramita sob sigilo. Está na cara aqui, né? Porque houve essa rachadinha. Todo mundo tem. É óbvio que quem está no poder tenta abafar. Não podemos deixar de considerar que essa história da rachadinha é que aproximou o presidente Bolsonaro do Centrão, né? Então, por quê? Os vários pedidos de impeachment estavam acumulando, e tem mais de 140 lá na mão do Arthur Lira, que não é colocado impeachment do Bolsonaro, mas quando chegou a questão da rachadinha, a coisa preocupou, porque era uma prática muito comum, que é, por sinal, uma prática comum no Brasil todo. Em Bauru, inclusive, temos um vereador que pediu boné, né? Renunciou, porque ele foi preso por essa prática rachadinha. Não quer dizer que porque fazem, desculpa, você tem que fazer também. E aqui é o poderoso se protegendo. Se fosse em outra circunstância, tudo isso já estaria às caras.